Tudo bem? Vamos lá? Gente, olha só. Antes da gente falar dos peelings e tal, eu acho importante a gente falar algumas coisinhas sobre onde vocês vão mexer, que é a nossa pele, né? A nossa pele, gente, vocês têm que lembrar que ela é o maior órgão do corpo humano e é um órgão exposto, né? E ela não tá aí por acaso, ela tem certas funções, né? Então, função de proteção, né? Uma barreira que não permite que nenhum micro-organismo adentre ao nosso corpo, função de sensibilidade, onde nós temos as terminações nervosas essas que na estética às vezes nos atrapalham, né, gente, principalmente na questão de procedimentos mais doloridinhos. Então, é por isso mais que a gente acaba sendo ativado. Função de respiração, a gente sabe que a gente elimina aí 8 gramas de anidrato de carbônico pela pele, conforme a gente respira, né? Função de excreção, função de regulação térmica. Então, a pele, gente, ela é muito, muito mais além. A gente acaba falando muito de estética, mas ela é muito mais além. E uma coisa que é muito importante de vocês pensarem é aonde vocês querem mexer. Tá? Isso é importante. Nós temos lá a nossa epiderme, derme e hipoderme, certo? Muito bem. Na nossa epiderme, gente, a gente vai acabar atuando muito mais em termos de peeling do que na derme. Por quê? Porque tudo que a sua epiderme sofrer, a sua derme vai sentir, devido à junção dérmica e epidérmica, né? Então, pensando nesse ponto de sensibilidade, a derme, ela não serve para apanhar, vamos falar assim. A derme, ela sempre vai ser estimulada. Então, tudo que você quiser fazer que a epiderme faça, degrada, estimula, esfolia, porque por consequência a sua derme vai sentir e vai dar start ao processo da fibroplasia. Agora, na derme, se eu fizer uma agressão a esse nível de chegar e esfoliar uma derme, de chegar e fizer um procedimento que a derme vai ter uma consequência maior, isso não vai ser tão positivo para a gente. Eu posso ter intercorrências, cicatrizes, principalmente, hiperpigmentação pós-inflamatória. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse lado. Outro porém, gente, manchas. Lembrem que as manchas, o nosso foco está na epiderme, né? Porque a epiderme é onde tem lá o nosso melanócito. E aí vocês podem fazer duas coisas. Controle do melanócito em si, então fazer com que ele não produza mais tanto aquele grânulo de melanina e a função de autofagia da melanina já produzida. Então, eu sempre tenho que pensar, esse procedimento, ele faz autofagia ou é controle de melanócito? Eu preciso fazer as duas coisas, sempre. Tirar o que está além, mas controlar o melanócito para não deixar com que ele crie novamente uma nova célula de melanina. Sabemos que ele é nosso protetor solar, né? Então, natural. Sol é bom pra gente, porém é quanto de sol? O ideal, o que é? 5 a 30 minutos antes das 10 da manhã ou depois das 4 da tarde. Melhora a produção de vitamina D, qualidade do sono, trabalha a depressão, previne doenças autoimunes. O problema é essa janela enorme que fica e é onde as pessoas acabam mais tomando sol. Que aí você vai ter o fotoenvelhecimento acontecendo, onde os raios UVA vão gerar mais as rugas, o UVB vão gerar mais as queimaduras e a hiperpigmentação. Então, cuidado com esse horário desse sol, né? Uma outra coisa que a gente tem que conversar um pouquinho sobre as vias de ativação do melanócito. Pensar como que se forma. Ai, gente, isso também a rouca. Como que ele se forma? Claro, o primeiro de todos é o sol, né? Não podemos negar. Então, a gente sabe lá que o raio UV, ele penetra no queratinócito e ativa a PONC, que é uma proteína que vai ativar um hormônio para estimulação de melanócito, para ele aumentar a produção de melanina. E aí eu tenho lá minha mancha sendo formada, né? Então, é importante fazer esse tipo de controle. Uma via que pouco se fala, e é de tão importância, nervo óptico. Gente, você vai tratar um melasma. Se você não pensar nesse porém, ele pode ser uma válvula de escape de estar dando errado o seu tratamento.
Então é assim, ó, o nervo óptico, quando ele tá numa região que tem muita claridade, muito sol, ele avisa o seu cérebro, olha, tem muita radiação UV aqui, luz azul. Quem que é que faz esse bloqueio? Melanina. Então, ela ativa o melanócito para aumentar a produção da pele como forma de proteção natural. E eu formei manchas. Então, o óculos de sol tem que ter protetor. Esse tipo de óculos que a gente usa tem que ter o protetor. Porque senão você ativa o seu nervo óptico. Isso não dá estética, fora, porém, saúde mesmo, né? A ação hormonal. Sabemos que o desequilíbrio hormonal, ele é capaz de aumentar a produção de uma melanina. Efeito parácrino, quando ocorre um processo inflamatório. Então, quando tem-se o start do processo inflamatório e o processo inflamatório em si, o seu melanócito passa a sintetizar mais melanina para tentar controlá-lo. E nessa forma, eu tenho uma mancha maior. Então, olha como é importante a gente conversar disso e pensar disso, gente. Se eu sei que a via inflamação é uma via de aumento de melanina, todos os tratamentos que fazem mais inflamação geram mais melanina. Então, eu não posso ir com os 2 pés no peito para trabalhar uma mancha, um melasma. Melasma não pode inflamar. Olha isso. Dependendo do tratamento que você faça, se houver essa inflamação, em vez de melhorar, você vai piorar. Começam a entender, gente, o quanto é importante a gente pensar em certos detalhes, que são esses detalhes que fazem toda essa diferença acontecer, né? O melanócito em si, gente, a gente costuma perder ele com o passar dos anos. A partir lá dos nossos 30 anos, a cada década de vida, a gente passa a perder 6 a 8% desse melanócito. E é uma das estruturas que menos consegue fazer reposição. Morreu, ponto final, não tem como. Por isso que é tão importante vocês entenderem certos ácidos, porque dependendo do ácido que você faça, se ele for fototóxico para o melanócito, e ele matar um melanócito, você não consegue repor isso depois. E aí você fica com uma mancha acrômica. O próprio fotoenvelhecimento, gente, fotoenvelhecimento leva uma média de 10 anos para se apresentar, porque ele vai oxidando e danificando o DNA aos poucos. Então, não é o sol que você tomou ontem, é o sol que você tomou 10 anos atrás. Começam a entender como é muito mais além do que a gente possa imaginar? E são certos detalhes que vão fazer a diferença lá na frente, depois para vocês, com esse tipo de informação que eu estou dando para vocês. Então, lembrem, vocês vão trabalhar melanócito? Vocês querem controle de melanócito para não aumentar a produção da melanina? Ou você quer autofagia da melanina produzida? Você tem que fazer as duas vias. Ativos que gerem autofagia e ativos que gerem controle de melanócito. Se você fizer só uma delas, o seu tratamento de clareamento de mancha não vai ser eficaz. Você vai ter um retorno muito rápido da sua mancha. Tá? Então, daí que a gente tem que começar a discutir ativos em si. Ok? Gente, agora falando um pouco mais sobre a derme, né? Como eu estava falando para vocês, a derme é a parte principal da nossa pele. Ela que são as principais células, as principais fibras, anexos. Então, eu tenho que pensar 2 vezes antes de degradar essa camadinha, gente. Porque tudo que for feito de alta agressão para a derme, ela vai responder com uma intercorrência, que normalmente é uma má cicatrização, tá? Normalmente. A derme, ela também tem a sua subdivisão de derme papilar e derme reticular, né? A derme papilar, ela leva a nutrição para a epiderme, visto que a epiderme é vascular, e a derme reticular, onde estão todas as principais células, todas as principais anexos da nossa pele, né? E o rei mais poderoso da nossa derme é o fibroblasto. É o rei. Porque é através dele que você vai conseguir sintetização de colágeno, de elastina, de glicosamina glicana, que é o nosso ácido hialurônico natural, dos fatores de crescimento, de matriz extracelular como um todo.
E aí você tem algumas opções do que fazer com fibroblasto. Por exemplo, quando você está num trabalho já de rejuvenescimento, gente, o melhor a ser feito para reconstrução é a fibroplasia. Porque a fibroplasia, você aumenta o número de fibroblastos existentes, faz com que ele aumente a sintetização de todos esses que nós já falamos, e esses que nós falamos sejam contraídos. E com isso você consegue dar uma diminuída no processo de envelhecimento, fibroplasia, tá? Então, um fibroblasto, gente, para ser estimulado não é tão simples assim, então não é qualquer tratamento que é capaz de fazer esse tipo de estímulo, tá? Então, é isso que a gente tem que pensar também. Então, o seu trabalho de flacidez, de rugas, o que ele vai fazer? Ele vai estimular um fibroblasto a produzir mais colágeno, elastina e glicosamina, porque você não consegue estimulá-los sozinhos, né? Eles são sempre estimulados juntos. Ou você vai fazer um trabalho de contrair o que você já tem. Os dois são legais, mas o melhor de todos é aquele que faz fibroplasia, que além de fazer esses dois que nós acabamos de falar, você aumenta o número de fibroblastos. E aí não é qualquer tratamento. Por isso que a gente fala, não existe tratamento ideal para tal distúrbio X distúrbio. O que existe é a melhor combinação, é combinar os seus tratamentos, né? Então, eu vou fazer um peeling de rejuvenescimento, depois de algum tempo eu faço um ultrassom microfocado, vou fazer um ultrassom microfocado, depois faço um peeling de alta hidratação, é combinar os tratamentos, tá, gente? Sempre nessa de colocar uma eletroterapia, colocar cosmetologia, para eles poderem conversar juntos. Uma coisa que é interessante de vocês perceberem também, gente, é o que falta. Então, por exemplo, se você não tem colágeno, você tem formação de rugas, né? Se você não tem elastina, você tem formação de flacidez. Sempre as anteriores vêm junto. Se você está faltando glicosamina glicana, você não tem qualidade tecidual, você tem uma pele meio acinzentada, sem brilho, sem hidratação. E aí você tem que saber quem você repõe primeiro. Vou dar um exemplo. Vocês vão fazer um trabalho de jato de plasma, ok? E aí você tá vendo que ela não tem estrutura. Tá com flacidez, tá com a pele acinzentada, tá faltando hidratação. Você já vai sair fazendo fulguração? Não, porque você não vai ter boa cicatrização. Então, o que eu vou fazer? Um peeling primeiro para renovação celular, um segundo depois para ultra hidratação, ou seja, ganhei qualidade de pele, preparei o terreno para que agora eu consiga chegar e fazer o meu jato de plasma. Então, olhem como o peeling é importante para a gente. Os ácidos, vocês podem utilizá-los como um preparo para um determinado tratamento, como um tratamento em si, num pós-tratamento. E o que vai mudando para a gente é o ativo perante o seu objetivo. Para que ele vai ser utilizado, tá? Fora isso, nós temos a nutracêutica. Aqueles que trabalham de dentro para fora, né? Então, os peelings que fazem de dentro para fora esse trabalho, aonde vocês conseguem trabalhar, por exemplo, um clareamento de mancha, que seria os peelings orais. A gente vai falar daqui a pouco para vocês sobre eles. Uma cápsula para reposição de matriz extracelular. Tá? Então, olha como é interessante vocês colocarem nutracêutica no meio do trabalho de vocês. Porque a nutracêutica, gente, ela vai ser um grande suporte para que vocês consigam um resultado satisfatório. Tanto para uma reposição, quanto para um trabalho de clareamento. Paciente que a gente larga não é paciente positivo. É um paciente que vai, com certeza, nos dar alguma dor de cabeça no futuro. Então, a gente não pode simplesmente chegar e deixá-lo só em casa ali, falando, usa protetor solar, usa o cicatrizante e tá tudo bem. Porque não vai estar tudo bem. Então, pensem sempre nesse fator, ok? Nessa
farmacêutica junto de vocês. Principalmente, a gente falou muito do melasma, gente, porque eu sei que é o principal distúrbio que as pessoas querem saber quando a gente fala em peeling, né? Qual que é o principal peeling para o melasma? Não tem um peeling específico para o melasma, é combinar os ácidos. Trabalhar lá alfarbutin, niacinamida, tranexâmico, fazer o microagulhamento desses ácidos, que a gente vai falar disso mais para frente, fotoativá-los, usar o oral, tem que ser combinado. Melasma não tem tratamento, melasma tem controle. Ver o que esse paciente já usou, porque se ele usou hidroquinona em algum momento, a gente sabe que essa hidroquinona é fototóxica, né? E essa fototoxicidade pode levar a um melasma térmico. E aí, só tem um ativo que a gente consegue fazer para tirar a toxicidade, que é o metimazol. Metimazol é quem tira a toxicidade da hidroquinona de uma pele. Sabiam que o Brasil é um dos únicos países que ainda usa hidroquinona? Gente, hidroquinona, ele é proibido em vários países desde 2007. E aqui a gente continua usando. Terrível, né? Só pesto. Eu detesto hidroquinona. Hidroquinona eu uso, mas no formato alfa-arbutin, arbutin, que ele já não tem mais a toxicidade dele. E isso, gente, é altamente comprovado cientificamente. Tem até um artigo que ele mostra que uma vez que você usa hidroquinona, ele leva 62 horas para o seu corpo conseguir excretar totalmente do seu organismo. Por isso que ele é tão citotóxico para o melanócito. Tá? Então, cuidado com as escolhas de ativos, tá bom? Olá, sejam bem-vindos a este módulo. Neste módulo, nós vamos falar sobre a imagem do paciente. O que vocês precisam fazer para avaliar esse paciente, entender o que ele precisa, o que está lá dentro da cabeça dele, entender sobre o processo de envelhecimento, oxidação, pele glicosada. Gente, não tem como vocês aplicarem um ácido, chegar lá e já fazer se você não sabe tudo isso antes, tá bom? Então é nisso que a gente vai focar agora. Bora? Bom, pessoal, atualmente, quando você fala imagem, autoimagem, ele está muito associado com a palavra sucesso. E quando você fala de sucesso, o tempo se torna um inimigo, né? Então, as pessoas cada vez mais buscam pela jovialidade, né? Porque as pessoas acham que ficar velho é feio. Então, isso é uma cultura muito nossa, né? Do nosso país, porque existem países pelo mundo aonde é o contrário. Quanto mais velho você está, mais bonito você é. Isso é muito cultural, né? Mas aqui pra gente, se tornar jovem é um sinônimo de ser belo, de ser produtivo, eficaz. Então, por isso, provavelmente, que as pessoas tentam sempre buscar pelos tratamentos que você consegue se tornar mais jovem. Por isso que cada vez mais a gente tem a procura não só de tratamentos, mas do famoso cosmético milagroso, sabe, gente? O pessoal acha que, vou passar um creme e aí resolvo todos os nossos problemas. Costumo dizer o seguinte, que você tem ativo para tudo hoje, né? Ruga, rejuvenescimento, mancha, aumentar a mama, você tem para tudo. Mas não é só um cosmético, você necessita de um tratamento, né? Se fosse assim, nós não existiríamos. Então, não é só um cosmético utilizado em casa. Tem que ser uma associação. Cosmético usado em casa, somado ao tratamento que você vai ter no seu consultório. E claro, nós, mulheres, somos um grande alvo. Afinal de contas, a mulher é ela quem mais busca ainda, né? Por mais que os homens tem aparecido mais já, mas é a mulher que ainda busca mais pelos tratamentos estéticos, pelos cosméticos, somos sempre nós, né? Sempre a gente tem mais, chegam muitas pacientes com esse baixa autoestima, então esse desequilíbrio são onde mais ocorre, né?
E aí eu começo falando, gente, que para você chegar lá e falar do cosmético, existem algumas coisinhas que a gente tem que falar. Primeira coisa, tem uma regra que eu sempre gosto de ensinar, sempre gosto de falar, então nunca se esqueçam que você tem que avaliar o seu paciente como um todo. O que o seu paciente realmente precisa? O que realmente trouxe ele até você, né? Então, costumo dizer, gente, que assim, as pacientes às vezes chegam para nós, porque a minha amiga fez tal tratamento, a minha amiga está usando tal creme e eu também quero. Mas será que ela precisa disso? Quem vai dizer se precisa ou não somos nós. Afinal de contas, somos nós que estudamos, somos nós que vamos atrás para saber se ela realmente tem a necessidade ou não. O que a gente tem que entender da cabeça do paciente é a segunda frase que eu coloquei. O que realmente o trouxe até você? Por que ele te procurou de verdade? Sabe? É só uma mancha? Tem alguma coisa por trás dessa mancha? Então, gente, o dia da avaliação é o dia que vocês mais gastam tempo. Não tenham pressa em avaliar o seu paciente, porque um paciente bem avaliado é um paciente bem tratado, ok? Então, você tem que começar mostrando para ele que não adianta só o seu tratamento, não adianta só o seu cosmético, tem que ter ali uma cumplicidade. O paciente tem que ter um novo lema de vida, tá? Então, eu mostro muito isso para eles. Nada muda se você não mudar. O que adianta você fazer o melhor tratamento do mundo e em casa tá tudo errado. Não vai adiantar, gente. Então, o paciente tem que mudar com vocês. Tá? E quando isso acontece, quando você põe esse novo lema na vida dele, você consegue trazer resultados como esse que eu estou mostrando para vocês. É uma paciente minha, tá? A gente tratou ela, só para vocês terem uma ideia, esse daí foi um tratamento de uma única sessão, com uma sessão de PRP, plasma rico em plaquetas, associado a um ácido hialurônico de baixa baixíssima densidade, ok? Então, gente, você tem que pensar nisso. Então, mostra para ele que se ele trabalhar junto com você, em pouquíssimo tempo, você traz o resultado que ela quer. Mas ele tem que trabalhar em conjunto com você. Tudo bem, gente? Então, para que a gente consiga chegar lá na frente e falar de tudo isso, nós vamos ter que falar sobre envelhecimento. Então, olha só. Existem algumas coisas que são importantes a gente falar. Por exemplo, gente, todo mundo vai envelhecer um dia. Tem que fazer. Né? Envelhecimento é inevitável. Ficar velho é opcional. Por que eu falo essa frase? Existem dois tipos de envelhecimento: intrínseco e extrínseco. Intrínseco, inevitável. Não tem como. Vamos ter que envelhecer um dia. Ficar velho é opcional. Extrínseco. Então, é a famosa pergunta: o que você fez pela sua pele hoje? Tá? Tudo na estética, nós tratamos do envelhecimento extrínseco, tá bom? E aí vem alguns questionamentos que eu sempre escuto e eu gosto de trazer ele para a aula. O que é o envelhecimento? Envelhecimento, gente, ele é uma perda progressível, irreversível, da capacidade de adaptação do seu organismo às condições mutáveis do seu meio ambiente. Essa é a descrição mais coerente e mais atual que nós temos, ok? A pele, ela é o órgão que mais mostra o seu envelhecimento. Pensa só, a pele ela apanha de dentro para fora, de fora para dentro. De dentro para fora, estresse, má alimentação, falta de água. De fora para dentro, poluição, raios UVA, raios UVB, computador, que é a luz azul, celular, luz azul, tá, gente? Então, ela quem mais vai acabar sofrendo com o processo de envelhecimento. E, gente, olha esse dado que assustador. 75% do envelhecimento é fatores ambientais. Ou seja, a falta do protetor solar, a falta de lavar do jeito certo, de nutrir a pele do jeito certo, ok? Então, a primeira pergunta que eu faço para um paciente quando eu vou tratar envelhecimento é aquela que eu falei para vocês no início. O que você fez pela sua pele hoje? Muitas vezes eu escuto assim: eu levantei, tomei banho, lavei lá no chuveiro
Já começou tudo errado. A pele odeia água quente. Água quente degrada colágeno. Tem que ser água fria. Ela veio com sabonete mesmo, que é o Dove. Gente, a pele, ela requer sabonete própria da face. Tá, gente? Então, tem todo esse porém que a gente tem que tentar olhar por trás do paciente. Ninguém dorme sem ruga e acorda com ruga. A ruga, ela demora um tempo para se formar. Né? Essa degradação não é assim. Ela leva um tempo. Fotoenvelhecimento, mais ainda. Gente, o fotoenvelhecimento, ele leva cerca de 10 anos para se mostrar. Então, sabe aquele sol que você tomou 10 anos atrás, você ficou lá, aquele rata de praia, vira para um lado, vira para o outro, passava óleo de bronzeamento, né, Coca-Cola, o pessoal é louco, né? Aquele sol vai mostrar o dano que ele fez na sua pele 10 anos depois. Compreende? Então, a gente tem que tentar entender no paciente tudo isso por trás para que a gente consiga achar o melhor tratamento, o melhor cosmético, o melhor ativo para ele. Tá, gente? Então, a gente tem que tentar primeiro... por isso que a gente falou que a avaliação demora. A gente tem que tentar primeiro ler a vida dela, como é que foi em relação à pele. Se ela já cuidava, se não cuidava, como que era, né? E olha essa foto que legal, gente. Aqui a gente consegue ver bem o envelhecimento intrínseco do seu envelhecimento extrínseco, né? Então, não cuidou. Gente, vai tudo embora. Colágeno degrada, elastina degrada, glicosamina glicana perde qualidade e quantidade, tá? Então, é muito pior o seu envelhecimento extrínseco, né? E um dos principais fatores aí que leva a esse grande problema é chamada cadeia oxidativa. Tudo na vida oxida. Pois é, gente. Por isso que, assim, eu diria que um ativo padrão que tem que ter em todas as suas formulações, sempre estar pensando, é algo antioxidante, tá? Porque você precisa do antioxidante tanto para ruga, tanto para o clareamento de pele, gente, para tudo. Ok? A cadeia oxidativa, essa oxidação, ela acontece quando os radicais livres, eles vão se ligar às células da epiderme e às células da derme. E aí começa um processo de degradação. Muda a coloração, textura, a qualidade dessa pele. Muitas pessoas, só da gente melhorar esse porém de oxidação, trabalhar, né, com os antirradicais livres, você já tem uma melhora da sua pele, tá? Então, a oxidação, gente, como que ela funciona? Estresse, raios UV, poluição, tudo gera uma cadeia de oxidação. Essa oxidação, ela começa a desestabilizar uma molécula e começa a perder os elétrons. Como consequência, o metabolismo da sua pele vai ser afetado. Então, você vai ter uma regeneração mais lenta, você vai ter uma formação da matriz extracelular menos efetiva, e aí a reação em cadeia, ela resulta num dano no interior do DNA celular. Oxidei minha pele. E aí entra uma pergunta, mas é só isso que gera? Não. Nós temos mais um problema que a gente esquece dele e que está presente todos os dias na sua vida, principalmente nas mulheres, né? Que mulher gosta de um docinho, né? Eu, pelo menos, amo de paixão, gente. Não vivo sem doce. Glicose. A glicose vai interferir no envelhecimento de pele? Vai, gente. Ela vai gerar pele glicosada. Por isso que nós temos ativos hoje no mercado que conseguem atuar na oxidação, na pele glicosada e no fotoenvelhecimento. Vou dar um hashtag dica aqui para vocês. Tem um ativo que eu estou usando já faz alguns meses, já faz um ano já que eu estou usando ele. E eu não largo mais ele, eu nunca mais fico sem esse ativo, que é chamado de Flea Flow. Flea Flow, tá bom? Esse ativo, gente, é molécula de CO2 que consegue fazer uma hiperoxigenação tecidual na sua pele, tirando a pele glicosada, a pele oxidada e estimula o fibroblasto, tá? Hashtag ficou a dica. Quer saber mais? Procura aí na internet sobre a ficha técnica dele que vocês acham, senão depois me pede que eu passo para vocês essa ficha técnica, tá bom? Bom,
Pele glicosada, gente, não é só o açúcar. Isso é importante ser dito. Não é só o açúcar. É a glicose em si. Então, aonde que isso vai me referir? Carboidratos que eu comia mais, alimentos de alto índice glicêmico ou com muita gordura saturada, gordura trans, os defumados, que são ricos em corantes, conservantes, tudo isso é quem gera a sua pele glicosada, tá? Bom, visto isso, tem uma coisa que eu quero falar com vocês, que é sobre a classificação de Glogal, tá? Sabe aquela famosa pergunta, quantas sessões eu preciso para um resultado? Em 2010, a doutora Patrícia Erazo, ela mostrou que a classificação de Glogal, que foi criada pelo Richard Glogal, né, que é esse simpático médico, ele criou isso em 96, mas ficou um bom tempo lá esquecido. Então, ele fez o quê? Ele fez uma classificação perante o fotoenvelhecimento, que é o que está mais presente na nossa vida hoje. E aí a Patrícia lembrou disso num estudo em 2010, que está publicado no livro do Dr. Charles Yamaguchi, e ela mostrou o quê? Que para cada grau de Glogal, para cada nível do Glogal, você precisa de um ciclo de renovação de pele para se ter um resultado final. Então, Glogal 1, um ciclo, Glogal 2, 2 ciclos, e assim vai indo, tá? Por que isso é importante, gente? Porque é isso quem determina para vocês quantas sessões vocês vão precisar. Compreenderam? Então, vamos relembrar isso aqui? Então, olha só, o Glogal, ele criou 4 níveis, 4 classificações, né? Tipo 1, 4 tipos, desculpa. Tipo 1 é uma pessoa que tem rugas muito finas, né? Só mostra mais quando faz realmente a mímica. Já no tipo 2, essas rugas já começam a ficar um pouco mais aparentes quando você faz a mímica e começa a aparecer discromias, telangiectasias. Tipo 3, nós temos as rugas moderadas, então significa que você vai ter as rugas tanto dinâmicas quanto estáticas. Tem um pouco mais de discromia, já começa a ter telangiectasias também. No tipo 4, tudo que a gente teve até agora, somado com as rugas gravitacionais, ou seja, os sulcos, ok? Pitose de pele, flacidez. Então, quando a gente fala desse rejuvenescimento, a gente está falando de um tratamento que vai atenuar, melhorar as alterações geradas por esse envelhecimento, tá? Existem alguns temas que são, alguns termos que são interessantes a gente conversar aqui. Alguns autores, quando a gente pesquisa, a gente vê que quando você fala rejuvenescimento, ele não está somente em termos de pele, tá? Ele ainda fala assim, que tem que olhar os fatores físicos, os fatores de qualidade de vida, o paciente como um todo, entendem? Então, não é só você mudar a pele. Eu dou até exemplo, gente, falando que assim, o paciente ele chega para mim, não acredito, acredito que isso também funcione com vocês, com baixa autoestima, se sentindo feio, né? Com o passar do tratamento, dos dias, a gente começa a notar essa melhora nele, não só na aparência da pele, mas ela começa a se sentir mais bonita, mais feliz, a gente começa a ver de repente, nossa, mudou a cor do cabelo, nossa, olha, tá bronzeada agora, gente, fez uma tatuagem. Então a gente começa a ver que a pessoa melhora como um todo, né? Já ouviram falar do cronograma da pele? Ou o relógio da pele? Isso é legal da gente conversar. Gente, para tudo tem hora, tá? Então, por exemplo, 21 horas é o horário que o seu organismo está preparando para a noite, para dormir, né? Então, começa a baixar a pressão, a temperatura do corpo diminui, a pele começa a despertar, tá? Então, o corpo acalma e a pele desperta. Então, por isso que o melhor horário para você trabalhar um creme nutritivo, um creme para trabalhar reestruturação, é nesse horário, tá? Porque ele vai ter melhor absorção. 8 horas da manhã é onde tem os primeiros raios solares, como a gente faz, então tem os benefícios dessa parte, então é recomendado que a partir desse horário você já comece a entrar com os antioxidantes,
radicais livres, vitaminas e, claro, um protetor solar, né? 11 horas é um horário que a atividade cerebral tá no pique, tá super agitado. E isso se reflete na pele. Então, você começa a ver que a sua pele, principalmente a zona T, começa a ter um pouco mais de excesso de óleo e acaba trazendo um brilho para a sua pele. Agora sim, podemos ir aos ativos que a gente pretende trabalhar. Mas antes, nós temos que entender uma diferença entre nutricosméticos, nutracêuticos e cosméticos. Vocês sabem essa diferença? Vou deixar vocês aí pensando e na próxima aula eu falo a resposta.